O ônibus noturno da Rota 206 avançava pela estrada como um animal cansado, cada solavanco ecoando nos ossos dos passageiros e misturando-se ao cheiro agridoce de café queimado, que impregnava até a cortina puída da janela. Jonas, afundado na poltrona 18, mantinha uma coreografia silenciosa, alinhava o sachê de açúcar ao lado do copo, fazia pequenas correções no bilhete de embarque, conferia o relógio e ajustava o casaco sobre o colo. Era um ritual de domínio sobre o caos, um modo de fingir que o desconforto podia ser domado pela ordem. Ao seu lado, Lina mantinha a mochila surrada entre ela e o corredor, o zíper gasto virado para dentro, a mão repousando sobre a alça como quem vigia um segredo. Ela observava pelo canto do olho cada movimento de Jonas, calculando distâncias, avaliando riscos, sem deixar transparecer qualquer desejo de aproximação. O contato era inevitável. A manga do casaco dele encostava na mochila dela sempre que o ônibus chacoalhava, e ambos, sem trocar palavras, negociavam centímetros de autonomia, como se cada gesto pudesse redefinir fronteiras invisíveis. O sachê de açúcar, oferecido por Jonas em um impulso quase automático, pairou entre os dois por um instante. Lina hesitou antes de aceitar, dizendo que preferia o café sem açúcar, devolvendo o objeto com um gesto que não pedia devolução. O ônibus seguia, indiferente à tensão, obrigando uma convivência onde o controle era só miragem. Enquanto a paisagem noturna corria pela janela, Jonas tentava encaixar mentalmente cada etapa do plano para salvar a mercearia da família, como se a sequência perfeita de ações pudesse garantir a sobrevivência do negócio. Ele alinhava o relógio ao bilhete, sentindo um alívio momentâneo, como se a precisão dos ponteiros pudesse conter o avanço imprevisível do tempo. O silêncio do ônibus era quebrado apenas pelo motor e pelas vozes dispersas dos outros passageiros, mas Jonas se fixava no tic-taquear, convencendo-se de que, enquanto mantivesse os objetos em ordem, nada fugiria ao controle. Do lado de fora, uma casa iluminada recortava a escuridão, e Jonas, surpreendido pelo próprio pensamento, imaginou Lina enfrentando noites semelhantes, sustentando o peso do mundo sem pedir licença. O respeito por aquela força silenciosa misturava-se a uma dúvida incômoda, e o frio da janela parecia se infiltrar no peito, deslocando a esperança para um lugar onde o controle já não a alcançava. O ambiente dentro do ônibus, saturado de incerteza, parecia conspirar para desestabilizar até os mais metódicos. O motor engasgou, hesitou, e por um momento, todos os ocupantes prenderam a respiração, como se pudessem, pelo silêncio coletivo, convencer o veículo a seguir adiante. Não havia mais conversas, apenas olhares trocados nos reflexos dos vidros, mãos apertando carteiras ou celulares, e a sensação de que, a partir daquele instante, todos compartilhavam o mesmo destino suspenso. Jonas percebeu que o tempo, antes aliado, agora escorria entre os dedos. Lina, acostumada a improvisar, sentiu o futuro se desfazer em possibilidades que não dependiam dela. As luzes do painel piscavam sem ritmo, e o motorista anunciou, sem se virar, que o sistema elétrico apresentava problemas e que seria preciso encostar para garantir a segurança. Jonas, tenso, sussurrou para Lina que, se parassem ali, perderia sua única chance de salvar a mercearia. Lina, os olhos grudados no celular, respondeu que precisava do emprego, que não podia voltar para casa sem resposta, e perguntou se havia sinal ali. Jonas tentou ligar o próprio aparelho, mas o rádio chiou mais forte, e o motorista desligou o ruído com um tapa seco. O coletivo inteiro se transformou. O tempo, antes controlado por itinerários, agora era vapor. No corredor estreito, próximo ao banheiro, o simples gesto de oferecer ajuda tornava-se perigoso. Jonas, ao ver a mochila de Lina com costuras improvisadas, pensou estar facilitando, mas para ela, cada ponto naquele tecido era uma linha de defesa. O ruído seco de uma lata caindo no chão e a hesitação da mão de Jonas, que se abaixou para pegar, diziam mais do que qualquer palavra. Lina recusou ajuda, afirmando que ninguém precisava mexer em suas coisas. Jonas, sentindo-se acusado, devolveu a lata sem encarar, murmurando que cada um cuidava do que era seu. Lina empurrou a mochila para baixo do assento, firme, deixando claro que há coisas que não se emprestam.
O cheiro de desinfetante misturava-se ao calor dos corpos, e o que estava em jogo não era apenas uma passagem ou um assento, mas o direito de preservar o próprio limite, mesmo à beira do colapso. A noite parecia crescer ao redor do grupo, cada ruído vindo do mato alto ou de faróis distantes aumentando a sensação de isolamento. As conversas tornaram-se murmúrios, abafadas pelo medo de chamar atenção para um grupo vulnerável à beira da estrada. Jonas, inquieto, circulava tentando captar algum sinal de rede, o gesto repetitivo contrastando com Lina, que se fechava ainda mais, evitando olhares e decisões. O ônibus, agora apenas um corpo metálico parado, dividia os passageiros entre a esperança de resgate e a urgência de buscar alternativa. O tempo desacelerava junto com o fluxo de carros, e todos pareciam perceber, sem admitir, que a espera seria mais longa do que o previsto. Sob a luz trêmula de uma lanterna, o improviso se tornava regra, e cada um precisava decidir se confiaria nos outros ou se recolheria no próprio silêncio. Jonas ofereceu dividir sua água com Lina, mas ela recusou, apertando a mochila contra o peito e dizendo que cada um precisaria do que tinha. Na porta lateral do ônibus, envoltos pela noite fria, cada gesto adquiria densidade nova. Jonas abriu um pacote de biscoitos com uma delicadeza exagerada, como se o barulho pudesse denunciar intenções ocultas. O cheiro doce escapou, misturando-se ao ar gélido, enquanto Lina observava de soslaio, fingindo desinteresse. O tempo se esticava entre a oferta e a resposta, sem urgência, apenas a hesitação de quem mede consequências antes do contato. Jonas sugeriu dividir o lanche, e Lina, sem olhar diretamente para ele, aceitou apenas se não fosse favor. Ela partiu o biscoito ao meio, estendendo uma metade sem encarar Jonas, selando um acordo silencioso. Assim, ninguém ficava devendo. A partilha não dissolveu a distância, mas deslocou a atenção para um lugar mais tênue, onde o limite era respeitado pelo gesto preciso. No escuro do bagageiro, Jonas buscava algo que lembrasse conforto, mas era Lina quem transformava objetos esquecidos em solução. Com fita adesiva, uma pilha e um fio, ela improvisou um termômetro, a luz azul tremulando como um pequeno farol. Jonas observou o modo como Lina calculava distâncias, executava o necessário sem pedir licença, e percebeu que o controle não estava no que ele trouxera, mas na capacidade dela de criar. A admiração substituiu a tensão. Jonas entregou o cobertor para Lina, sem palavras, reconhecendo no gesto a competência que reorganizava a hierarquia silenciosa entre ele. A criatividade de Lina não era só um truque, era uma demonstração de autonomia, e, naquele instante, Jonas entendeu que confiar no improviso podia ser mais seguro do que seguir o plano. No assento traseiro, a madrugada avançava e o silêncio tornava-se espesso, mais denso que o próprio ar. Jonas hesitava, as palavras tropeçando na garganta, mas o corpo permanecia imóvel, como se falar fosse perigoso demais. Lina, por um momento, parou de esfregar o polegar na costura do casaco, ouvindo sem interromper, mas sem oferecer detalhe. O cansaço pesava nos ombros, e a vulnerabilidade se infiltrava não pelo olhar, mas pela aceitação do silêncio do outro. Jonas confessou, mais pelo que não disse do que pelo que revelou, que às vezes pensava se não devia ter ficado na mercearia, que o pai considerava fugir uma covardia. Lina respondeu que, para ela, fugir nem sempre era covardia, que também havia gente esperando por ela, mas que não dava para explicar tudo. Quando Jonas perguntou se ela sentia que carregava alguém, Lina admitiu, em voz baixa, que era tudo o que sobrara para o irmão. Jonas entendeu, mais do que queria. Lina encostou a testa no vidro, o reflexo dela se sobrepondo ao de Jonas, e ele não tentou preencher o silêncio. A confissão se fez por omissão, e o pacto silencioso emergiu. A presença do outro era menos ameaça, mais abrigo improvável. Na beira da estrada, o grupo de passageiros, antes dominado pela tensão, encontrou no humor improvisado uma forma de afastar o desconforto. Cada piada lançada era uma tentativa de afastar o medo, e até os mais reservados acabaram cedendo ao riso. Jonas se apegou ao calor das vozes, buscando o refúgio do medo que o acompanhava desde o início da viagem. Lina, acostumada a manter distância, permitiu-se rir, surpreendendo até a si mesma. O ambiente hostil se transformou,
não pela solução dos problemas, mas pelo alívio momentâneo do absurdo da situação. No círculo formado pela luz do ônibus, Jonas e Lina trocaram um olhar rápido, não de quem compartilha uma piada, mas de quem reconhece a existência do outro além do constrangimento. Entre um comentário engraçado e uma gargalhada, ambos relaxaram. A noite permaneceu fria, mas o grupo já não era apenas um conjunto de estranhos. Por alguns segundos, tornaram-se cúmplice. À medida que a madrugada avançava, cada gesto entre Jonas e Lina carregava o peso do não dito. O brilho do letreiro atravessava os rostos tensos, como se tentasse decifrar quem estava disposto a ceder. Jonas ofereceu, de novo, a solução mais prática: dividir um táxi, usar o trocado que tinha. Mas Lina recusou, agradecendo de verdade, mas preferindo se virar sozinha. Jonas insistiu que não precisava ser tão difícil, que ninguém estava fazendo favor. Lina se afastou, dizendo que preferia andar, desejando boa noite sem olhar para trás. Jonas guardou a carteira devagar, sentindo que algumas ajudas eram só lembretes de distância. O ônibus permaneceu imóvel, e Jonas compreendeu. Certas ofertas, por mais bem intencionadas, só servem para erguer muro. O frio do lado de fora parecia menos incômodo do que o silêncio instalado entre ele. A noite, agora, era território de dúvidas e limites, onde cada passo, cada oferta recusada, desenhava o mapa de uma relação que ainda não sabia se seria ponte ou abismo. O sachê de açúcar, a mochila surrada, o termômetro improvisado, cada objeto guardava em si a memória dos pequenos confrontos e alianças, dos acordos silenciosos e das recusas que, sem palavras, definiam quem eram Jonas e Lina dentro daquele ônibus parado no escuro. Enquanto a estrada permanecia distante, a única certeza era a de que, antes do amanhecer, ambos precisariam decidir o que estavam dispostos a ceder e o que jamais entregariam, nem por gentileza. O frio da madrugada ainda pairava dentro do ônibus parado, onde as luzes fracas lançavam sombras longas sobre o corredor e cada passageiro, envolto em casacos e silêncios, parecia ocupado demais com a própria estratégia para atravessar a noite. Jonas, sentado à frente, observava Lina separar moedas sobre o banco, alinhando cada centavo como quem resolve um enigma delicado. O ritual não era apressado, nem defensivo. Ela partia o pão ao meio antes mesmo de pagar, antecipando a divisão, enquanto a mochila surrada permanecia entre os dois, barreira e companhia. O cheiro de pão amanhecido se misturava ao aroma de café requentado, e Jonas, incapaz de desviar o olhar, percebeu que Lina nunca calculava apenas para si. Toda vez que algo era comprado, ela pesava a porção, não o desejo, nenhuma sobra, nenhum luxo, só o necessário contado. A rotina da escassez, antes invisível, agora se desenhava clara diante dele. Lina incluía sempre alguém a mais, mesmo quando esse alguém estava ausente, e Jonas sentiu um incômodo físico, como se o próprio peito se apertasse diante daquele código silencioso. A frustração que antes sentia com o jeito contido dela se transformava em uma curiosidade inquieta, até onde Lina iria para nunca pedir nada, mesmo quando precisava. Ele se perguntava se, em algum momento, ela cederia à necessidade ou se a regra de dividir seria sempre mais forte do que qualquer pedido de ajuda. Quando o grupo de passageiros decidiu organizar a vigília, a tensão se dissolveu numa rotina prática. A beira da estrada virou uma espécie de sala de estar improvisada. Lanternas passavam de mão em mão, relógios eram consultados, nomes rabiscados em uma folha de papel amassada. Lina sugeriu um sistema de revezamento, e Jonas, sem discutir, ajustou a ordem dos nomes, aceitando a liderança dela com naturalidade. Ninguém precisava explicar nada. O vai-vem de olhares e o papel circulando entre dedos cansados bastavam para garantir a segurança provisória. Jonas notou o gesto de Lina ao segurar a folha contra o vento, enquanto ele servia café aos demais sem perguntas ou instruções. Quando tudo ficou decidido, os dois trocaram um olhar breve, mas carregado de aprovação contida, uma espécie de reconhecimento mudo de que, juntos, funcionavam melhor do que separado. O ambiente, antes opressivo, ganhou ares de trégua, e o grupo, agora unido por uma rotina mínima, encontrou conforto no acordo tácito de que ninguém ficaria sozinho.
A madrugada avançava, e o silêncio dentro do ônibus era cortado apenas pelo ruído do motor desligado e pelo farfalhar das páginas de um livro esquecido. Jonas, sentado próximo à porta, buscava palavras para romper a distância, mas cada tentativa parecia inadequada, como se qualquer pergunta direta fosse um muro, não uma ponte. Lina, atenta ao vidro embaçado, fingia interesse nas linhas traçadas pela própria respiração, evitando o contato visual. O tempo escorria lento, e Jonas percebeu que insistir só aumentava a distância. A frustração se manifestava em gestos contidos. Ele mudava o peso do corpo, recuava, guardava perguntas para si. Lina, por sua vez, puxava a alça da mochila para mais perto do peito, deixando claro que, naquele momento, só havia espaço para o prático. O silêncio, agora, era escolha e também proteção. Cada um guardava o próprio território, à espera de um convite que talvez não viesse. Quando o grupo se reuniu ao redor de uma fogueira improvisada na beira da estrada, o desconforto se dissolveu em partilha. Pão cortado com canivete, café passado em filtro de papel reaproveitado, risadas que escapavam entre estranhos. O círculo de calor era mais do que físico. Jonas, que ainda mantinha certa reserva, surpreendeu-se rindo de verdade quando Lina contou sobre a vez em que confundiu Uberaba com Uberlândia e dormiu numa sala de espera, abraçada à mochila e a um pacote de bolacha murcha. Os passageiros responderam com histórias próprias, provocando risos e confissões. Não havia dívida, só a leveza de quem sabia que, em breve, cada um voltaria ao seu canto. Lina, antes reservada, arriscou uma piada sobre rodoviárias e caldos duvidosos. Jonas devolveu com um comentário sobre travesseiros infláveis que nunca funcionavam. O círculo ao redor do fogo se fechou por consentimento mútuo, não por obrigação. Uma pausa rara em que o imprevisível da noite era motivo de riso. Entre fumaça e calor, Jonas e Lina se olharam, cúmplices, e compartilharam um instante de intimidade sem promessa ou cobrança. O retorno ao ônibus trouxe de volta a tensão, materializada na indecisão de um pedaço de papel gasto. O vendedor ambulante, com sua sacola de balas de hortelã e uma única passagem de resgate, aguardava sem pressa, como se o impasse fosse cena repetida. Jonas tentou preencher o vazio com lógica, propondo dividir a passagem, mas Lina respondeu com silêncio e recuo. A noite, antes cúmplice, agora pesava entre eles. O cheiro de café velho e fritura grudava na pele, tornando o ar denso. Quando Lina se afastou, desenhou uma linha no chão. Não havia mais espaço para conciliação, apenas a certeza de que algo irrecuperável se perderá entre a passagem e o gesto contido. Jonas sentiu o peso da própria insistência, percebendo que cada solução oferecida era também uma invasão, um erro que não sabia como corrigir. Sentados em um banco de madeira sob a luz mortiça do posto, o tempo se estendeu entre o farfalhar seco da sacola de balas nas mãos de Lina e o render do banco sob o deslocar sutil dos corpos. Jonas buscava uma brecha, mas cada palavra pesava como se pudesse romper algo irreparável. Lina, imóvel, segurava o pacote de balas como escudo, o olhar fixo no doce mais verde e opaco do meio. O cheiro de hortelã se misturava ao cansaço e à poeira, e a distância entre eles era medida em centímetros em tudo que não era dito. Quando a conversa finalmente explodiu, não houve voz alta, só a dureza crua de quem não podia mais ceder. Lina explicou, sem encarar Jonas, que não era orgulho. Aceitar a passagem daquele jeito seria negar ao irmão a chance de existir, de manter a cabeça erguida. Para ela, aceitar ajuda assim era desaparecer, era virar ninguém. Jonas sentiu o peso da derrota, olhando para o chão, incapaz de argumentar. O silêncio que se seguiu era mais doloroso do que qualquer disputa. De volta ao ônibus, o tempo se arrastava, cada minuto mais pesado que o anterior. Jonas recolheu o corpo, tentando dobrar a culpa até que coubesse entre ele e a janela. Lina, imóvel, sentia a alça da mochila cortar o ombro, mas não afrouxava. O cansaço deu lugar a uma espécie de rendição. Havia um vazio entre os dois que nenhum deles ousava cruzar, mas a ausência do outro começava a pesar como presença. Jonas arrastava o dedo no vidro embaçado, não por tédio, mas por vontade de deixar um rastro, mesmo sem olhar para trás. Lina observava, hesitava, mas não chamava.
O silêncio era escolha, mas também pedido de desculpa. Quando Jonas consultou o relógio de pulso, Lina finalmente relaxou os ombros, o abraço na mochila tornando-se menos defesa e mais consolo. Eles não se tocavam, mas algo se deslocava. Ambos pararam de fingir que não sentiam falta do que não aconteceu. À beira da estrada, antes território de tensão, tornou-se abrigo provisório. O ritual do café entre estranhos dissolveu as bordas do desconforto. O sachê de açúcar, objeto recorrente, circulava de mão em mão, carregando junto uma permissão silenciosa para pertencer. Lina hesitou por um instante, mas ao oferecer o açúcar a Jonas, o gesto foi quase uma senha secreta. Ali, ninguém devia nada, só compartilhava o que tinha. Jonas aceitou, e a tensão que antes marcava seus movimentos se desfez num sorriso contido, mais para dentro do que para fora. O humor surgiu discreto, entre piadas sobre café fraco e caretas diante do gosto, e essa leveza inesperada se instalou, menos como ruptura do passado e mais como uma pausa onde ambos podiam existir sem cálculo. Ao redor, as risadas dos passageiros serviam de trilha sonora para essa aproximação tímida, e, por um breve intervalo, o impasse entre eles pareceu caber inteiro no espaço entre um gole e outro. Mais tarde, Jonas permaneceu à sombra da porta do ônibus, atento aos gestos econômicos de Lina. Não havia anúncio, nem busca de reconhecimento, só a precisão silenciosa de quem já repetiu aquele cuidado sem testemunha. Ele notou como Lina ajustava o casaco do idoso, protegendo o joelho exposto, e oferecia água sem impor, apenas encostando o frasco até que fosse aceito. A madrugada isolava e expandia cada som. O arranhar da tampa, o suspiro quase imperceptível do passageiro. Lina nunca esperava agradecimento, apenas se retirava para o fundo, preferindo não ser lembrada. O modo como ela se escondia nos gestos revelava mais do que qualquer resposta direta. E Jonas, incapaz de decifrar completamente, sentiu uma admiração silenciosa por aquilo que não compreendia. O cuidado dela, sutil e constante, desenhava uma linha de calor no espaço frio do ônibus. No confinamento do assento dianteiro, Jonas percebeu, finalmente, a extensão do ritual de Lina. Ela não hesitava, não pedia, não cedia espaço. O gesto era antigo, repetido, discreto. Ela fazia o cálculo em silêncio. Sempre 2 pães, nunca um. O nome do irmão, escrito à caneta na capa da caderneta. Nunca se afastava das moedas. Nenhuma sobra, nenhum luxo, só o necessário contado. O orgulho de Lina era uma muralha invisível. Ela preferia enfrentar o olhar do cobrador a aceitar a oferta de Jonas. Enquanto ele observava o ritual, a ansiedade latejava num gesto involuntário, tamborilava os dedos no próprio joelho, incapaz de encontrar argumento ou brecha. Foi nesse compasso que Jonas entendeu. Toda a solução direta dele transformava a independência de Lina em dívida. Algo mudou. Ele parou de tamborilar. O silêncio entre eles tornou-se pacto não dito de quem aprendeu a respeitar o território do outro. A noite, agora, era feita de pequenas concessões e gestos mínimos. Jonas, ao notar o modo como Lina guardava o termômetro improvisado, fita adesiva enrolada na pilha do rádio, objeto que já passará de mão em mão entre os passageiros, percebeu que cada um ali tinha o próprio modo de medir o tempo e a urgência. Lina, ao recolher a folha de revezamento da vigilância, fazia questão de não deixar rastros. Dobrava, guardava, devolvia ao grupo sem alarde. O vendedor ambulante, que aguardara sem pressa, partiu sem vender a passagem, mas deixou a sacola de balas de hortelã sobre o banco, como quem entende que, naquela noite, o troco mais importante não era o do dinheiro, mas o do gesto. O café, agora morno, ainda circulava entre os passageiros. Jonas, ao receber o sachê de açúcar de Lina, sentiu o peso simbólico do momento. Não era mais uma oferta recusada, mas uma permissão para adoçar o próprio caminho, mesmo que fosse só por um instante. Lina, ao ver Jonas aceitar sem hesitar, relaxou os ombros, deixando a mochila escorregar um pouco. O ambiente, antes carregado de tensão, agora era atravessado por um humor tênue, quase imperceptível, mas suficiente para manter o grupo unido. Ao redor, as luzes da estrada piscavam intervaladas, e o relógio do motorista marcava uma hora incerta, como se o tempo ali tivesse outro ritmo.
No fundo do ônibus, Jonas observou Lina ajustar a caderneta no colo, o nome do irmão sempre à vista. Ele percebeu que, para ela, o futuro dependia de pequenas vitórias, de não dever nada a ninguém, nem mesmo a ele. O tamborilar dos dedos de Jonas cessou, substituído por uma quietude respeitosa. Lina, sem levantar os olhos, continuou a dividir tudo: pão, café, silêncio. Para ela, a noite não era só espera, mas afirmação de autonomia em cada gesto. Jonas, finalmente, compreendeu que a verdadeira ajuda era invisível, feita de respeito e espaço, não de conselhos ou soluções prontas. No limiar do amanhecer, quando o ônibus ainda permanecia imóvel e o céu começava a clarear em tons de cinza, Jonas e Lina, sentados lado a lado, pareciam ter encontrado um acordo silencioso. Não era amizade declarada, nem parceria firmada em palavras, mas uma trégua construída em gestos. Lina, ao oferecer o último pedaço de pão, e Jonas, ao aceitar sem protestar, o peso das mochilas, o cheiro de hortelã, o calor residual da fogueira improvisada, tudo compunha o cenário de uma noite em que a sobrevivência se fez menos na disputa e mais na partilha. Enquanto o relógio avançava, cada um sabia, sem precisar dizer, que a estrada diante deles exigiria novas escolhas, mas que, ali, haviam aprendido a respeitar o modo do outro de lutar. A noite de troco, feita de pequenas perdas e ganhos, deixava marcas invisíveis, mas profundas, em quem ousou atravessá-la junto. A madrugada avançava sobre a beira da Rota 206, onde o banco de madeira, já gasto pelo tempo e pela espera, sustentava Jonas e Lina em silêncio. O cheiro de terra úmida, misturado ao resto de fumaça da fogueira improvisada, pairava no ar, impregnando roupas e pensamentos. Jonas, ciente do incômodo que crescia entre eles, sentiu que cada palavra que tentava costurar criava apenas mais distância. Ele notou o gesto de Lina ao entregar um sachê de açúcar, o papel fino deslizando entre dedos, o cuidado de quem oferece sem esperar devolução, e entendeu que, para ela, os gestos valiam mais do que qualquer frase. O ritual de ajeitar a mochila surrada, sempre entre Lina e o mundo, era uma barreira delicada, quase um pedido mudo para que ele respeitasse aquele espaço. Jonas, então, conteve a inquietação, optando por calar, e Lina, sentindo o risco de aproximação, recolheu-se ainda mais, puxando o capuz e se esticando no banco, numa tentativa de se proteger até do sono que não vinha. O tempo parecia se acumular ao redor deles, tenso e imóvel, tornando a noite maior do que qualquer conversa não dita. Quando a fogueira ainda lançava sombras irregulares sobre o círculo de passageiros, a tensão começou a ceder, não por confissão, mas pelo contágio de pequenos gestos, o farfalhar do mato, o ranger distante de uma carroceria, e as histórias trocadas entre desconhecidos criavam um abrigo provisório. Jonas, que vinha medindo cada palavra, percebeu o riso de Lina escapando, genuíno, ao ouvir um passageiro exagerar sobre um galo que aprenderá a abrir portão. O humor se infiltrava como ponte. Lina empurrou um pedaço de queijo até Jonas, sem olhar, e ele aceitou, deixando de lado a hesitação. A fumaça da fogueira grudava na roupa, mas também nos corpos, como lembrança de que, por um instante, a solidão podia ser compartilhada. As histórias, de galos, vigias e cabras que pareciam entender tudo, criavam um terreno neutro, onde o vínculo se construía leve, sem cobrança, apenas pela partilha do impossível. Jonas, ao erguer sua caneca em resposta a um brinde improvisado, percebeu que a companhia improvável tornava aquela noite menos árida. E Lina, ao fingir ofensa por nunca ter sido expulsa por um galo, permitiu-se sorrir largo, como quem esquece por um momento o que pesa. Mas a leveza não durou. Quando o vendedor ambulante apareceu, trazendo consigo uma única passagem de resgate e uma sacola de balas de hortelã, a atmosfera mudou. O papel da passagem, fino e áspero, parecia pesar mais do que dinheiro. O cheiro de combustível velho misturava-se ao das balas, cortando a doçura do sono perdido. Jonas tentou transformar a tensão em lógica, oferecendo uma solução racional. Dividir a passagem, cada um usando até onde fosse possível. Lina, porém, leu no gesto um risco de perda irrecuperável, algo que não cabia em cálculo algum. Sua hesitação não era dúvida, mas defesa. Aceitar significava ceder à autonomia do irmão. Recusar, por outro lado, era afastar Jonas e erguer mais uma muralha.
O impasse se materializou na distância entre os corpos, na passagem suspensa no ar, no tempo que parecia não avançar. Quando Lina se afastou, não era apenas recuo, era afirmação de que certas divisões custam mais do que parecem. Jonas ficou parado, sentindo o bilhete pesar como promessa falhada, enquanto a noite se expandia ao redor. Na beira da estrada, o silêncio pesava mais que o cansaço. O vendedor ambulante desapareceu estrada fora, deixando para trás apenas a sacola de balas, vestígio de um contato que não se completou. Lina segurou uma bala de hortelã, apertando-a como se fosse a própria história, recusando o gesto de Jonas não por orgulho, mas para não apagar as pegadas do irmão. Jonas percebeu, então, que tentar ajudar podia desmontar o pouco que restava inteiro. A distância entre eles cresceu, tão real quanto o banco áspero sob as pernas. Restava a cada um o que não podia ser oferecido: a autonomia para ela, a vontade de ajudar para ele. O silêncio, agora, era o único acordo possível. No assento traseiro do ônibus, o silêncio entre eles adquiriu peso físico, como se cada um sustentasse uma parte da derrota. Jonas girava o relógio de pulso, evitando olhar as horas, numa tentativa vã de adiar o inevitável e retomar algum controle. Lina, imóvel, evitava encontrar o olhar dele no reflexo da janela. O gesto de abraçar a mochila era mais defesa do que conforto, um recuo tímido diante do abismo que se abrirá entre ambos. O movimento involuntário do pé de Jonas, tocando sem querer o tênis de Lina, revelou uma vontade de aproximação que nenhum dos dois admitia. Nesse breve contato, ambos sentiram o quanto precisavam do outro para suportar a madrugada, mas o orgulho ferido mantinha-os apartado. A resignação chegou sem aviso. Nos pequenos gestos, Jonas finalmente soltou o relógio, deixando o braço cair no escuro, enquanto Lina relaxou a pressão sobre a mochila, como se ambos soubessem que tentaram, e fracassaram, em evitar a solidão. A madrugada avançava, e foi na porta do ônibus, sob a luz fraca, que Jonas começou a aprender de outro modo. Não eram palavras que revelavam Lina, mas o jeito como ela distribuía as moedas, uma para o café do irmão, outra para ela, mas só se sobrasse. A mochila, com o pano desbotado e um chaveiro de plástico rachado, guardava não orgulho, mas o cuidado minucioso de quem conta cada centavo pensando em alguém além de si. Jonas percebeu que a recusa dela nunca fora sobre aceitar ou negar ajuda, mas sobre não desmontar o pequeno sistema de sobrevivência que sustentava a família. Entre o render da porta e o tilintar das moedas, ele entendeu. Não era a passagem que Lina rejeitava, era o papel de quem depende. O insight veio sem alarde, mas com a força de quem finalmente vê o outro além do próprio reflexo. Na beira da estrada, entre restos de cinza e o brilho persistente do sachê de açúcar, Jonas entendeu que repetir o mesmo caminho o levava sempre ao mesmo lugar, o medo de perder Lina por tentar protegê-la demais. O silêncio entre eles não era mais o de quem espera, mas o de quem decide. Jonas parou de girar o sachê e o apoiou no círculo de cinzas, um gesto pequeno, quase invisível, mas que marcava a escolha de soltar o controle. Lina percebeu sem precisar olhar. O som do sachê tocando as cinzas, o cuidado com que ele o largou, diziam mais do que qualquer explicação. A estrada não oferecia promessas, apenas a possibilidade de caminhar diferente. Jonas não tentou mais resolver por ela, oferecendo apenas a presença silenciosa. E Lina, respirando fundo, aceitou que, às vezes, só ficar já era o suficiente. O silêncio entre Jonas e Lina tornou-se uma oferta, espaço para decidir sem invasão. Jonas não tocou Lina, apenas ofereceu o sachê, objeto carregado da noite, e por esse gesto disse tudo que hesitou em palavra. O ônibus vibrava sob seus pés, lembrando que partir significava também deixar algo para trás. Lina olhou o sachê, o papel fino já vincado, e enxergou ali não só a escassez, mas o respeito. Jonas propunha dividir o peso do caminho, não tomar para si a decisão. A vulnerabilidade dele se revelava no modo como permitia que o outro escolhesse. A passagem e o destino agora repousavam entre dedos, não entre promessas. Jonas, ao propor que Lina comprasse a própria passagem enquanto ele seguiria a pé, ofereceu o que ela mais precisava, a possibilidade de manter a narrativa de que chegou lá por mérito próprio. Não era caridade, era justiça entre eles. Lina hesitou,
sentindo o corpo resistir à aceitação. Mas, ao tocar o sachê, percebeu que, dessa vez, não se tratava de dívida, mas de escolha. O clímax se desenrolou na beira da estrada, sob a luz crescente do amanhecer. No instante em que o ambulante entregou a passagem, Lina sentiu o peso do papel, mais do que um bilhete. Era a prova de que podia partir sem ser conduzida. O gesto era pequeno, mas nele cabia tudo: autonomia, confiança, até orgulho. Jonas percebeu, sem precisar de palavras, a coragem que se revelava ali. Ele não ofereceu a mão, não insistiu em acompanhar, apenas recuou meio passo, deixando Lina ocupar o centro do círculo de luz entre os faróis. O vento da estrada levantou poeira, mas ela não vacilou. O símbolo da decisão, a passagem, tornou-se ponte silenciosa entre os dois, e na troca do papel existia um pacto mútuo. Lina partia por si, e Jonas havia a ir, admirando a força que, agora, não era mais só dela. O grupo de passageiros, que antes observara em silêncio, reconheceu o feito com brincadeiras e incentivos, mas Jonas e Lina sabiam que o verdadeiro pacto era invisível, firmado no respeito recém-construído. Quando Jonas encaixou a própria mochila nas costas e começou a andar, não havia pressa, apenas o ritmo necessário para que Lina escolhesse se iria ou ficaria. Ele não olhou para trás, mas desacelerou, a pausa medida para não apressá-la, criando um espaço onde a decisão podia nascer sem cobrança. Lina observou o movimento dele, o cuidado sem palavras, o silêncio que não exigia. Ela hesitou, sentindo o corpo resistir, mas foi o gesto dele, a mão abrindo a mochila, oferecendo espaço para o peso dela, que mudou tudo. Não era só ajuda, era convite. Ela ajustou a própria mochila, mas aceitou dividir. No encaixe das mochilas, havia mais do que logística, havia o reconhecimento de que caminhar a dois era escolha, não fardo. O passo deles não se igualou de imediato. Era tropeço, era ajuste, era o tempo de aprender a andar junto. Quando os vultos deles se afastaram da estrada, o amanhecer revelou uma parceria nova, feita não de promessas, mas de cuidadosa presença compartilhada. No trecho final da caminhada, o sachê de açúcar, agora amassado, mudou de dono. Jonas, sentindo o peso do objeto no bolso, decidiu entregá-lo a Lina, não como símbolo de dívida, mas como lembrança de uma noite em que a ajuda deixou de ser imposição e virou escolha. Lina, ao aceitar, hesitou por um instante, mas logo guardou o sachê na lateral da mochila surrada, como quem entende que certos objetos só ganham valor quando carregam história. O termômetro improvisado, feito de fita adesiva e pilha do rádio do ônibus, permaneceu esquecido no bolso de Lina, testemunha muda de uma noite em que medir a febre era menos urgente do que medir a coragem de confiar. O ritual de Jonas de alinhar objetos diante de decisões difíceis ficou para trás, substituído pelo gesto de dividir o peso da mochila, um novo tipo de ordem, menos rígida, mais humana. O sol começava a nascer, tingindo de laranja as costas dos dois enquanto avançavam pela estrada. A sacola de balas de hortelã, esquecida por um dos passageiros, foi aberta por Lina, que ofereceu uma jona. Ele aceitou sem protestar, sentindo o frescor invadir a boca, dissipando o gosto amargo da noite. O ruído dos passos misturava-se ao canto dos pássaros, e, por um momento, não havia dívida, só partilha. A estrada, antes ameaça, agora era promessa de chegada. A escolha irreversível estava feita. Jonas abrira a mão da passagem e caminhava, entregando a Lina o direito de decidir o próprio destino. A consequência imediata era clara. Ambos deixavam o ônibus. Lina partia sozinha. Jonas enfrentava a estrada a pé. O custo permanecia. Jonas podia perder a entrevista ou chegar tarde demais. Lina chegaria exausta, mas preservaria a narrativa para o irmão. A cicatriz emocional ficava nos gestos. Jonas sentia o peso da incerteza e da possível falha. Lina carregava a dúvida sobre se a autonomia sempre valia o sacrifício do conforto. No último trecho, Lina tomou a frente, mas logo desacelerou, permitindo que Jonas a alcançasse. Não era mais sobre quem chegaria primeiro, mas sobre caminhar juntos, cada um no seu tempo. O peso das mochilas parecia menor, não porque o trajeto fosse mais fácil, mas porque, finalmente, aprenderam a dividir. No horizonte, a mercearia ameaçada de Jonas e a entrevista do irmão de Lina continuavam a existir, mas já não eram mais o único centro do mundo.
Ao se despedirem, Jonas entregou a Lina o sachê de açúcar que guardara durante toda a noite. Ela hesitou, mas aceitou, dizendo que, dessa vez, não precisava devolver. O gesto final selou que as palavras não alcançaram. Uma amizade improvável, forjada na noite de troco, capaz de atravessar a estrada e o tempo. Dois vultos seguiram caminhando juntos ao nascer do sol pela estrada vazia, dividindo o peso das mochilas. Às vezes, só se aprende a confiar quando se deixa o outro partir do próprio jeito. A luz dourada da estrada deserta parecia dissolver o resto do mundo, deixando apenas Jonas e Lina, os passos sincronizados num compasso que dispensava ensaio. O biscoito partido ao meio passava de uma mão à outra, e naquele gesto pequeno, o peso do cansaço se dissolvia, como se a partilha bastasse para sustentar mais alguns quilômetros. Lina oferecia o pedaço recheado de morango com um tom quase casual, mas Jonas percebia, sem precisar de palavras, que ali havia mais que alimento, era a oferta de responsabilidade dividida, o pacto silencioso de que, dali em diante, não caminhariam mais sozinho. Ele aceitava, mas fazia questão de que ela ficasse com a outra metade. Não havia dívida, apenas a presença mútua, e o silêncio entre eles deixava de ser vazio para se tornar abrigo, preenchido pela admiração que nasce quando alguém reconhece o esforço do outro e responde com gentileza prática. A estrada não encurtava, mas a companhia fazia com que o horizonte deixasse de ser ameaça para se tornar promessa. No fim da curva, as silhuetas dos dois se projetavam lado a lado na faixa dourada, materializando uma esperança que dispensava declarações. A cada passo, Jonas sentia o peso do que deixava para trás. A mercearia, as contas acumuladas, o rosto do pai gravado na memória, sempre esperando que ele soubesse o que fazer. O futuro escorria por entre os dedos, tão intangível quanto a fumaça que grudava na pele depois de uma noite longa demais. Lina, apertando o bilhete na mão, buscava no horizonte uma resposta que não vinha. O silêncio entre eles, agora, não era mais refúgio, mas reconhecimento. Não existia caminho de volta para o que tinham sido antes, e cada hesitação se tornava uma cicatriz a mais. Jonas notava quando Lina recuava, e Lina percebia quando ele arriscava confessar algo que nunca diria em voz alta. Não havia promessas, nem consolo fácil, só a vulnerabilidade exposta, o corpo exausto, o gesto interrompido, a distância que, apesar de tudo, já não os separava. Jonas, em pensamento, admitia que talvez, se tivesse ficado, pudesse segurar o balcão da mercearia, ou talvez não, nunca saberia. Lina, tentando forçar um sorriso, sentia a voz falhar ao imaginar o irmão pensando que ela fugira, largando-o com a dívida. Jonas, parando e olhando para o chão, reconhecia que a ilusão de controle era só isso, ilusão. Lina, balançando o papel entre eles, oferecia para Jonas segurar, mas ele recusava com um gesto de cabeça, preferindo que ela ficasse com aquilo. O peito de Jonas afundava num suspiro, e Lina voltava o rosto para o céu que escurecia, como se buscasse ali um alívio que não vinha. Na chegada da manhã, entre a multidão apressada, Jonas desacelerava o tempo com um gesto quase imperceptível. O sachê de açúcar, guardado desde a primeira parada, passava de sua mão para a de Lina. O papel amassado carregava tudo que não coubera em palavras. Não era o valor do açúcar, mas o cuidado de ter lembrado, de ter guardado e, agora, de entregar. Quando Lina aceitava, a decisão se instalava entre eles, firme como o zíper fechado da mochila. Não havia sorriso, só o gesto de guardar o sachê, e o vínculo permanecia, silencioso, no tecido da rotina que recomeçava. O ônibus se esvaziava, mas eles ocupavam o espaço com o que restara, uma despedida marcada não pelo que faltava, mas pelo que for oferecido e aceito. O dia, ao invés de apagar, sublinhava tudo que havia sido dito sem voz. Jonas, ao entregar o sachê, murmurava que não era para devolver, e Lina, sem desviar o olhar, respondia que sabia, ninguém devolve sorte achada. Jonas, tentando disfarçar o nervosismo, sussurrava que, se um dia faltasse, ela lembraria que tinha. Lina fechava o zíper, tom baixo e firme, prometendo não esquecer, nem do caminho, nem dele. O silêncio do ponto final era cortado apenas pelo chiado dos pneus e o eco das vozes dos outros passageiros. Já distante, eles não precisavam de despedidas audíveis,
O entendimento estava construído nos gestos trocados e no cuidado com o que não se dizia. Lina seguia, a mochila balançando nas costas, guardando algo de Jonas e muito do que ela mesma não revelava. Jonas não esperava que ela olhasse para trás. A aceitação se instalava na pausa entre o último passo dela e o primeiro dele na estrada. O mundo ao redor pulsava com o sol recém-nascido, lavando as marcas da noite. Não havia promessas, só o reconhecimento tácito do que fora compartilhado. Eles partiam em direções opostas, mas, por um momento, seus vultos se alinhavam na luz pálida, como se a intimidade breve deixasse uma trilha invisível no ar. O futuro incerto não pesava mais, cada um levava o que importava, mesmo sem saber ao certo o que isso significava. Jonas, segurando o corrimão, dizia baixinho que Lina deveria ir, que o irmão dela não precisava saber de tudo. Lina, sem virar, ajeitava a mochila, devolvendo que Jonas também não precisava ficar devendo para ninguém. Jonas, sorrindo de canto, já fora do ônibus, sugeria que talvez se vissem de novo, mas pedia que ela guardasse o sachê. Lina parava por um segundo, voz firme, garantindo que guardaria, e não devolveria. Quando o cansaço dobrava o corpo de Lina, ela não hesitava. Atravessava o espaço entre ela e o irmão como quem sustenta o mundo nos ombros, mas forçava o tom leve, como se nada tivesse sido perdido. Jonas percebia o gesto. O cuidado de Lina era uma muralha silenciosa, protegendo o garoto do que não precisava saber. Ele sentia a distância se desenhando entre eles, não por mágoa, mas pela escolha dela de guardar o próprio desgaste. O ruído do trânsito virava fundo para o momento de entrega. Cada detalhe pequeno, o pão de queijo frio, a meia rasgada, o relance para o relógio, carregava mais significado do que qualquer explicação. O abraço entre Lina e o irmão era rápido, quase funcional, mas o modo como ela segurava firme o ombro dele dizia tudo. Jonas não tentava se aproximar. Aceitava o papel de espectador e, nisso, reconhecia tanto o limite quanto o privilégio de ter feito parte daquele trajeto. Ele tentava sorrir, voz controlada, admitindo para Lina que talvez tivesse perdido a entrevista. Lina, sem olhar para Jonas, focada no irmão, respondia que não fazia mal. O importante era que tinham chegado, e o garoto nem percebera o atraso. Lina, ajoelhando-se, ajeitava a mochila do irmão e prometia que o lanche estava do jeito que ele gostava, com queijo ralado escondido. Jonas, quase inaudível para si mesmo, agradecia. O fim da noite não era silêncio, mas o som contínuo da cidade acordando sem pedir licença. Entre Jonas e Lina, tudo o que restava cabia num gesto breve. Meia bolacha pousada no pires, um sachê de açúcar nunca aberto, e a hesitação dos que sabem que não tem mais o que prometer. Havia uma distância cuidada entre os copos, mas ela não era feita de mágoa, era respeito, pela coragem de cada um em seguir sem garantias. No reflexo do vidro sujo, Jonas se via menor do que achava, e Lina, sem encarar, oferecia o que cabia, a partilha possível. Não havia grandiosidade, só a dignidade de quem aceita o pouco, e o suficiente, antes do próximo embarque. Jonas admitia que há coisas que só se entende quando não cabem mais na mochila. Pensara que dava para controlar tudo, mas não deu. Lina, partindo o biscoito ao meio e estendendo para ele, dizia que nem sempre perder era errado, às vezes, ficar de fora também era escolha. Jonas empurrava o sachê de açúcar na direção do pires dela, sem abrir, pedindo que ela guardasse. Lina, sem levantar os olhos, respondia que a autonomia alimentava, mas não esquentava, e que não queria mais depender do cobertor errado. No silêncio rarefeito da manhã, cada objeto herdado da noite parecia ganhar novo significado. O sachê de açúcar, guardado por Jonas desde a primeira parada, pesava mais do que qualquer mochila nas costas. Não era só açúcar, era o tempo comprimido, aquilo que sobrou, e aquilo que se oferece sem garantia de retorno. Caminhar juntos agora não era proteção ou acaso, era decisão. O gesto de dividir o peso, o toque breve e prático, construía uma intimidade que não pedia explicação, apenas presença. O sol diluía a sombra de ambos no asfalto, mas não apagava o que fora trocado. Eles seguiam, sem pressa, sabendo que o fim não era mais perda, mas marca. Dois vultos avançavam, cada um levando um pouco do outro, o caminho menos solitário do que antes. Jonas, ajustando a alça da mochila no ombro de Lina,
Dizia que ela deveria ficar com o sachê, que o guardara não para adoçar café, mas para lembrar que ambos tinham escolha. Lina, segurando o sachê, hesitava, depois sorria de lado, dizendo que, dessa vez, não precisava devolver. Jonas olhava para a frente, sugerindo que dividissem o caminho pelo menos até onde desce. Lina puxava a mochila, dividindo o peso, concordando, até onde desce. No fim da linha, o que sobrava não era urgência, mas cuidado. Eles se ofereciam tempo, não promessas. Jonas hesitava, não por medo de perder Lina, mas para não invadir o espaço recém-conquistado entre os dois. O gesto de anotar o número dela no celular era lento e atencioso, como quem aprende um novo idioma de contato. Lina não se apressava em levantar, e isso bastava. Ao invés de selar a amizade com grandes palavras, eles a costuravam em gestos pequenos, o papel de bala, o toque rápido no braço, a troca de olhares quando o alto-falante anunciava o próximo embarque. Não havia pressa, havia escolha. O vínculo deles não nascia da ausência, mas da presença voluntária. O silêncio confortável entre eles era o acordo. Seguir juntos, mesmo que em direções opostas, podia ser uma decisão cotidiana. Jonas, segurando o celular, pediu o número de Lina para lhe enviar a foto do ônibus que tirara para a coleção dela. Lina digitava devagar, dizendo que só aceitava se não virasse obrigação, amizade não era dívida. Jonas, sincero, afirmava que também não era disputa, e que só continuaria se fosse bom para ambos. Lina oferecia a mão sem hesitar, propondo um café dali a um mês. Se ele realmente quisesse, Jonas anotava o número, guardando o aparelho com cuidado, concordando que, dessa vez, cada um escolheria o próprio caminho até lá. Às vezes, uma escolha pesava mais no gesto do que nas palavras. Jonas percebia, no silêncio de Lina e no modo como ela mantinha as mãos fechadas nos bolsos, que o presente só fazia sentido se fosse devolvido ao outro com respeito. Ele não oferecia apenas a passagem, oferecia a rendição do controle, o direito de decidir. Quando Jonas estendia o sachê de açúcar em vez do bilhete, a oferta se materializava como pacto, autonomia reconhecida, vínculo mantido só porque ambos consentiam. O açúcar era o símbolo, não adoçava o café, mas a possibilidade de um caminho dividido, sem dívidas nem promessas forçadas. Ao aceitar, Lina não se curvava, negociava, impunha a condição, afirmava seu espaço ao lado dele. O acordo radical era selado ali, na troca silenciosa de objetos e olhares. E, na manhã que crescia, a vulnerabilidade dos dois não era fraqueza, mas coragem crua diante do desconhecido. Jonas, voz baixa, admitia ter entendido. Não era sobre chegar primeiro, nem sobre salvar ninguém, mas sobre deixar Lina escolher. Se ela ainda quisesse dividir o caminho, a passagem era dela, mas a decisão também. Lina, tirando uma mão do bolso e encarando Jonas, aceitava, desde que não fosse dívida, caminharia com ele, mas não precisava que segurasse sua mão se tropeçasse. Se quisesse ir sozinha, Jonas deveria deixá-la ir. Jonas sorria de lado, entregando o sachê, prometendo que deixaria, e que, se um dia ela quisesse voltar, o açúcar ainda estaria ali, mesmo que frio. Lina, respirando fundo, quase ria, chamando Jonas para ir, mas lembrando que cada um escolheria o passo. O combinado radical estava feito. Havia amizades que não nasciam do conforto, mas do atrito, do que se compartilha quando tudo é incerto e ninguém pode prometer nada. Jonas entregava o sachê de açúcar, não como pedido de desculpa, nem como dívida. Era, simplesmente, um gesto que recordava a noite inteira, compactado num papel leve. Lina aceitava, mas o modo como segurava o sachê entre os dedos revelava dúvida. Autonomia doía, mesmo quando era o que se queria. Eles caminhavam juntos até onde o ônibus não podia ir, dois vultos, carregando mochilas e o que não cabia nelas. Quando se separavam, não havia promessa. O cuidado se manifestava no jeito como Jonas soltava a alça da própria mochila, dividindo o peso sem pedir permissão, e Lina não recusava. O vínculo que ficava não dependia mais da necessidade, era escolha, mais silenciosa do que qualquer adeu. E, por trás do cansaço, ambos sabiam, o que levavam dali não se devolvia nem se explicava. No fim da estrada, Jonas parava, estendendo o sachê, dizendo a Lina que ficasse com aquilo. Não sabia se servia para café, mas ficará com ele a noite toda.
Lina olhava o sachê, hesitava, e em voz baixa, permitia-se aceitar, mas dessa vez, não precisava devolver. Jonas, tentando sorrir mas com a voz embargada, desejava sorte com o irmão dela. Lina, ajeitando a mochila e segurando firme o sachê, devolvia que, mesmo sem saber onde ia dar, às vezes valia a pena perder o controle. Eles se encaravam por um instante, depois se viravam e seguiam caminhos opostos, as sombras se afastando no asfalto. O sol, finalmente, desenhava no chão uma linha tênue entre o que se perde e o que se escolhe guardar. E, na memória de ambos, ficava o peso leve de uma noite em que confiar não foi abrir mão de si, mas permitir ao outro partir do próprio jeito.